Como eu fiz para emagrecer 5 quilos em 60 dias? Se você é novo no canal, não me conhece, eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e como várias pessoas ao longo desses últimos anos aí, desde 2020, com a pandemia, o que aconteceu? A gente ganhou peso. Não foi diferente comigo. A rotina mudou, eu trabalho num hospital, foi bem pesado esses últimos anos, a gente não conseguiu engrenar treino, trabalho, rotina de consultório, e o peso foi aumentando e a vida foi acontecendo. Quando eu vi, eu estava com 98 quilos. E foi barra. Porque, querendo ou não, eu trabalho com isso, mas não é justamente por esse motivo que eu resolvi mudar, que eu resolvi emagrecer. O motivo é porque eu gosto de me sentir bem, eu gosto de me sentir ativo, eu gosto de me sentir útil. Quando eu estou acima do peso, igual eu estava com 98 quilos, eu não consigo desenvolver as minhas atividades do dia a dia. Eu não consigo ter uma performance boa. Eu gosto de ser uma pessoa que, se for para poder entrar debaixo de um carro e mexer, eu gosto. E subir em cima de uma casa, eu subo. E acima do peso, eu não consigo fazer as atividades. E eu tô com uma bebezinha nova, você que me segue lá no Instagram, de 1 ano. Eu adoro brincar com ela. E pensa para você ver, acima do peso, ofegante, não dou conta. Não dava conta. Em janeiro, no finzinho de dezembro de 2023, resolvi mudar. Resolvi engrenar e colocar algumas coisas em prática. E como eu sei, certo? Pega papel e caneta. Eu sei como que o nosso corpo funciona, como que é preciso, o que é preciso fazer. Eu estou ainda num processo de mudança, eu ainda não cheguei. Agora que eu bati 92 quilos, eu estava com 97, hoje eu estou com 92. E o que eu fiz para conseguir emagrecer esse peso sem dieta? E até contra-intuitivo, né? Você fala assim, pô, você é nutricionista, farmacêutico e tá falando aí que é sem dieta. Eu vou te explicar, fica comigo aqui nesse vídeo, já se inscreve, curte, é extremamente importante você estar inscrito, curtir. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários e vamos lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi mudar é o seguinte, eu preciso ter um alinhamento comportamental, eu preciso ter um hábito, um único hábito, que eu vou reforçar ele todos os dias, que vai me fazer perder peso. E aí eu vou ajustando ao longo da trajetória. Esse é o meu pensamento, e esse é o pensamento que eu tenho com os meus pacientes. Olha, vamos mudar uma única coisa, que essa única coisa vai desencadeando uma sequência de resultados. E essa única coisa que eu fiz foi a atividade física. Desde o início do ano, certo? Desde o finalzinho de dezembro de 2023, eu comecei a praticar corrida. Eu já venho do esporte, eu venho do jiu-jitsu, mas aí desde 2019, 2018, eu parei de treinar, não retornei às atividades, até fiz um treino ou outro, mas eu estava bem parado. E aí eu decidi agora engrenar um novo esporte, que eu estou mesclando agora a corrida, esse ano eu estou só com a corrida, e eu pretendo migrar um pouquinho para bicicleta, para bike, para poder intensificar os treinamentos, intensificar os resultados. E a primeira coisa para você anotar aí é o seguinte, a atividade física. Você precisa treinar. Em alto rendimento? Não. Você talvez não tenha esse preparo, você não tenha essa musculatura ainda. Porque por mais que eu estava parado, eu já tive condicionamento. Então eu entrei em forma muito rápida. Com questão de 2 semanas, eu já estava conseguindo fazer treinos mais longos. Comecei com 5 km, passei para 8, 10, fiz até 15, e aí vem um volume de... No primeiro mês, no mês de janeiro, eu corri 150 quilômetros no total, ao longo do mês, que dá uma média de 5 quilômetros todo dia. Esse mês, eu estou fechando com... Já estou com 145, eu quero fechar na faixa de 160, 150, 160. Então, a primeira coisa que eu fiz, atividade física. Eu fechei esses últimos 60 dias com 350 quilômetros corrido. 300 quilômetros corrido. Pensa para você ver, 300 quilômetros corridos. De baixa intensidade, média baixa intensidade. Não foi morrendo. Foi suave, corridinha tranquila, corridinha de 1 hora e meia. Não foi com alto rendimento. Foi com médio rendimento. E aí... Júlio, você fez dieta? O que eu fiz de diferente na minha alimentação? Isso aí, eu fiz uma lista de experiências que eu quero vivenciar nesse ano de 2024.
E uma delas é ficar um ano sem beber refrigerante, certo? Então eu cortei o refrigerante, já de cara, cortei o refrigerante. E outras besteiras, como skinny, bolacha eu comi alguns dias, mas pouquíssimo. Chocolate eu comi alguns dias, mas também foi pouquíssimo nesses últimos dias. O maior impacto foi o refrigerante, certo? O refrigerante. E um pouco do volume. Por que um pouco do volume? Eu passei a colocar um pouco mais de salada, certo? Repolho, tomate, cenoura. E agora que eu cheguei nesse ponto, eu pretendo intensificar um pouco mais a dieta, porque o treinamento, ele está alinhado, ele ainda não está intenso, mas ele está alinhado. E agora eu preciso alinhar a dieta, certo? Depois de 60 dias que eu estou treinando, que eu já tive um resultado significativo, eu vou agora alinhar a minha dieta, certo? Eu pretendo encaixar alguns pontos como horário das refeições, a qualidade dessa refeição, voltar a comer ovos, que eu não estava fazendo isso. Então, agora o foco é na alimentação. Então, a segunda coisa que eu fiz nesses últimos dias para poder perder esses 5 quilos foi retirar alimentos industrializados, mega industrializados, que prejudicam a saúde, tipo refrigerante. Esse daí é a base, certo? Alguns lanches também, como hambúrguer, esses sanduíches, pizzas, a gente diminuiu bastante o consumo desses alimentos nos últimos 60 dias. Então, foi meio que uma mudança comportamental em relação ao contexto da casa, né? Porque a gente parou de pedir comida fora. Não é que parou 100%. Uma vez ou outra a gente pede um espetinho, uma carne, um peixe. A gente diversifica. Nesse intervalo, eu não bebo bebida alcoólica assim com intensidade, mas eu acompanho minha esposa com uma taça, um copo ali, num final de semana ou outro. Então não privei em relação à bebida alcoólica nesses últimos 60 dias. A base, meu sono também, ele não é... Eu monitoro o meu sono, eu tenho uma faixa de 5 a 6 horas de sono todos os dias, mas é porque eu também priorizei a leitura na minha vida. Uma das coisas que eu priorizei nesses últimos dias foi me aperfeiçoar em relação à leitura. Então eu estou lendo aí pelo menos 4 livros ao longo do mês, e eu acredito que isso aí moldou um pouco a minha personalidade, a minha mentalidade em relação a resultado. E eu tenho gostado bastante o projeto, certo? A meta é bater os 80 quilos, mas bem a longo prazo, não é a curto prazo agora. O máximo que eu quero agora é atingir os meus 85, 86 quilos para poder me sentir bem, conseguir desempenhar. E a principal meta de todas que eu coloquei em relação à experiência que eu quero viver é correr uma meia maratona. Então, nesse intervalo, já está marcado, dia 19 do mês 5, eu vou correr lá em Uberlândia. A Nilson Pinto, eu acho o nome da meia maratona. E eu estou me preparando para isso. Então, eu tirei todo o foco do processo de emagrecimento. E olha para você, eu vim compartilhar com você aqui que eu perdi 5 quilos nos últimos 60 dias, sem fazer dieta. Por quê? Porque o objetivo não era baixar o peso. O objetivo era estar bem comigo mesmo, ter um bom desempenho para as rotinas da minha vida, para poder brincar com a minha filha e conseguir fazer a prova que eu coloquei como meta. Então, o que eu recomendo, os 3 passos que você precisa fazer para conseguir ter resultado. Primeiro, o alinhamento, certo? O alinhamento de por que eu estou fazendo isso, a sua motivação. A minha motivação é a minha família, os meus afazeres, eu estar bem fisicamente. Então, a minha motivação. A primeira coisa que você precisa fazer é a motivação, certo? O segundo é você ter um alvo. Então, o meu alvo é a corrida, é a meia maratona. Estar bem, eu vou ter 5 meses para poder me preparar e correr 21 km. Eu quero ver, eu não sei se essa eu vou conseguir, mas o meu projeto é esse ano conseguir correr 21 km em 2 horas. Então, eu tenho uma motivação, eu tenho um alvo e eu sei o como eu vou fazer isso. O como é treinando com boa intensidade, com a qualidade. E o segundo é melhorando a qualidade da minha alimentação. E por último, alinhando uma suplementação, certo? Então, o físico, o meu corpo. Com esses passos, a gente alinhando pelo menos esses 5 passos, você tem resultado independente do que você está buscando. Se é 1 quilo, se é 2 quilos, se é massa muscular, se é perder barriga,
É basicamente isso. Ah, Júlio, você vai fazer alguma coisa diferente? Sim, eu vou fazer uma hidrolipoclasia no meu abdômen aqui para poder ajudar no processo de lipólise, de quebrar um pouquinho da gordura. Mas é porque eu faço aqui no consultório procedimentos estéticos como lipoenzimática, hidrolipoclasia, aplicação de estimuladores, trabalho nessa pegada da estética e acelera o processo do resultado. É algo que eu vou começar a pensar agora que eu tive um bom resultado e eu já estou melhor condicionado, certo? Psicologicamente, fisicamente, então a gente consegue fazer o ajuste fino, o ajuste milimétrico. Por quê? Porque eu já condicionei nesses últimos dias o que é mais difícil: treinamento, certo? E tirar alimentos palatáveis, alimentos que a gente gosta. Depois que você conseguiu alinhar isso, porque eu gosto de refrigerante, é docinho, é gostoso. Quando a gente consegue alinhar o treinamento, certo? Com aquela percepção de esforço, com os alimentos palatáveis, a gente consegue fazer o ajuste fino. Não queira fazer ajuste fino antes de você desenvolver um comportamento e uma mentalidade de resultado. Beleza? Espero que você tenha gostado desse compartilhamento, do que eu fiz. Se inscreve aqui, certo? Caso tenha uma dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, julioteodoro.farm. Vai ser um prazer imenso a gente trocar uma ideia. Eu abro caixinha de pergunta todo santo dia pra gente trocar uma ideia bacana. E esse é só o começo. Você vai compartilhar toda a minha jornada de resultado ao longo desse ano. E quando eu bater os 80 quilos, você vai estar vendo os resultados. Certinho? Tchau, tchau. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!